Oi! Esse vídeo é a segunda parte do vestido de lese forrado, feito em collab com a Ellen Borges. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui no link da descrição tem a primeira parte, que é a modelagem e o corte de tecido. Então, agora vamos para a parte da costura. Então eu vou começar costurando as partes da saia. Eu coloquei no centro da mesa o centro costas, que a gente cortou na dobra do tecido, e em seguida comecei colocando as laterais das costas, laterais frente e por fim a parte da frente que tem o trespasse. A gente vai alfinetar tudo isso para poder costurar na máquina. Depois de costurado, a gente vai trabalhar com as partes de cima. Eu sempre deixo os moldes por perto para não colocar tecido em posição diferente. Então, aí é as costas do vestido. Tô alfinetando as duas partes para poder costurar. E eu também já vou preparar as partes da frente para costurar tudo junto na máquina. Depois de ter costurado as duas partezinhas da frente, a gente vai deixar um pouco de lado para poder costurar essa pala que vai ter no meio do vestido. E de novo, é muito importante ficar com o molde perto para não colocar as pecinhas em posições diferentes. Alfineta tudo e passa uma costura. Agora a gente vai juntar essa pala com a saia. E é muito importante casar as costuras, então tem que ficar tudo bem alinhado para que esse recorte fique bonito no vestido. Agora a gente vai precisar passar uma costura para juntar as partes de cima do vestido. Então a gente coloca direito com direito para poder costurar as laterais do vestido. E agora é só juntar a parte de baixo com a parte de cima, casando as costuras. Então é muito importante que esse recorte fique juntinho para criar uma linha reta no visual do vestido pronto depois. Já aproveitei para costurar os ombros e tá pronto. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a parte do forro, exatamente a mesma coisa. E agora a gente vai juntar os dois, direito com direito. Então a gente vai colocar eles com as partes direitas viradas para dentro para a gente poder costurar. A gente vai alfinetar todo o vestido, exceto as cavas e a barra. O resto a gente vai alfinetar tudo junto. Na hora de costurar, eu optei por passar a overlock, porque daí já faz o acabamento. E eu tô comendo aqui 1 centímetro de sobra de costura que foi deixado.
Depois de costurado, agora a gente vai virar para o lado do direito e o forro vai ficar embutido. Antes de pregar as mangas, eu aconselho que vocês façam o que eu fiz, que é passar um alinhavo juntando os dois tecidos da cava para ficar um acabamento bonito quando a gente pregar a manga. Para as mangas, a gente vai passar 2 costuras de franzir no ponto maior da máquina e vai fechar também as laterais. E agora é só pregar na manga. Eu gosto de pregar assim, eu pego por dentro, pego costura com costura, trago ele para o lado do avesso e aí sigo alfinetando toda a cava para passar uma costura. Depois de ter passado a costura, passa também uma costura de overlock para fazer acabamento, para ficar tudo bonitinho. Pregou as 2 mangas, agora a gente vai fazer o trespasse. Como eu coloquei o forro, acabou ficando um pouco grosso, então eu vou virar só uma vez para dentro, deixando 2,5, que é a largura que vai ter o meu botão. Então, a gente segue fazendo isso nas 2 partes da frente do vestido. E aí, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha em cada lateral. Vai ficar desse jeito. Eu já aproveitei para fazer a barra, passei overlock e virei uma vez para dentro. E o forro, ele fica um pouquinho mais curto e nem precisou fazer acabamento porque esse tecido ele não desfia. Chegou a hora de fazer as casinhas de botão, eu tô marcando com um lápis antes de começar e eu tô deixando cerca de 7 centímetros de espaçamento entre os botões. Para quem tiver dificuldade, eu já tenho um vídeo um pouco antigo aqui no canal que eu ensino como eu faço as casinhas de botão na minha máquina. E depois de ter feito as casinhas de botão, já aproveitei para pregar os botões à mão e o resultado foi esse. Decidi criar um detalhezinho na manga para ficar um pouco mais charmoso esse vestido. Então, eu cortei a olho mais ou menos um pedacinho arredondado. Eu tô usando o mesmo pedacinho que eu usei no outro lado para ficar igual. E aí, fiz um viés para fazer acabamento nessa parte arredondada. Depois eu peguei uma tira de tecido que tinha sobrado, ao meio tem o contorno do meu braço e mais ou menos 15 centímetros de cada lado, que foi o que eu consegui. E eu vou costurar essas 2 partes da lateral, arredondando as pontinhas. Vou desvirar essas 2, deixando só a parte do meio sem costurar. E agora é muito simples, é só juntar essa parte que a gente não costurou, direito com direito e passar uma costura reta. Depois de ter passado essa costura, a gente vai virar para o lado do direito para poder fazer o acabamento. A gente vira 1 centímetro e depois a gente coloca escondendo essa primeira costura que a gente fez e passa uma costurinha de ponta a ponta para fazer o acabamento. E tá pronto!